Olá pessoal, mais uma vez motor de indução no exercício daquele nosso estudo de caso e podem preparar que ele é longo, né? Como a gente havia previsto anteriormente, tá? No módulo anterior nós sequer terminamos a letra A. Eu interrompi mais ou menos na parte que eu julgo metade dessa letra, dessa alternativa, para não ficar muito longo e muito cansativo, tá bom? Então é importante que nós tenhamos aqueles valores calculados a priori na cabeça, até para o que vai acontecer daqui para frente, tá bom? Já havíamos calculado a velocidade, a corrente estatórica, feita aquela análise de fator de potência e de carregamento, a potência de saída, e o carregamento comprovou toda a tese de que de fato o motor não estava carregado nominalmente com 70% da potência de placa. Havíamos previsto um 60% inicialmente, quer dizer, um chute muito bem colocado e muito bem acertado, tá? Perfeito? Vamos continuar então? Vamos ao cálculo de rendimento do nosso motor. Os dados de vocês estão aí, os meus também estão aqui na memória, né, registrados para ganharmos tempo na lida, né, e no traquejo, né, desses valores, tá certo? Sempre pensando, sempre analisando. Rendimento. Pergunta importante, perfeito? Tem um teorema aí que vem nos acompanhando alguns módulos anteriores, algumas videoaulas, tá? Todo motor de indução operando com baixo escorregamento é um equipamento de alto rendimento. Ora, escorregamento de 2%, escorregamento baixo, eu estou na faixa operacional, eu estou no filé da região ABC, que é a região estável, quer dizer, a minha expectativa de rendimento é elevado, tá? E olha que esse motor é um motor, eu diria, até de pequeno porte, 10 HP apenas, tá? Um interferro até de perfil significativo em relação às dimensões da máquina, e isso pode fazer com que eu tenha um crescimento um pouco maior da corrente de magnetização, porque a relutância desse gate pode impactar a máquina como um todo. Tudo isso pode ser discutido, inclusive, a partir de agora, tá? Perfeito? Quando a gente checar, por exemplo, o fator de potência da corrente do rotor, porque vai chegar a hora de calcular também nesse momento. Tudo isso aí sendo colocado nessa mesma panela, para a gente avaliar direitinho o que está se passando. Tá bom? Olha que momento oportuno. Temos o fator de potência da máquina como um todo, tá certo? Mas não calculamos o I2 ainda, vamos calcular daqui a pouquinho. E ao calcular o I2, evidentemente vamos referir todo o circuito agora para o rotor. Vimos referido para o estator. A ideia agora é caminhar para o rotor para calcular o I2. Mas antes disso, o rendimento. 2%, expectativa de rendimento. É um motor rotativo, é uma máquina rotativa, perdão, é uma máquina girante. Além das perdas rotacionais, que eu não tinha no transformador, ainda tem um interferro, então seguramente rendimentos menores que no transformador, mas muito superior ao rendimento de qualquer máquina térmica. Aliás, a gente comparar rendimento de máquina térmica com máquina elétrica é até covardia. Nem que uma seja melhor do que a outra, não se trata disso, é o princípio operacional, né? É disso que nós estamos falando aqui, perfeito? Então, isso posto, vamos ao rendimento, sabidamente o que é rendimento? É potência de saída sobre potência de entrada. Tá? Conversa nossa feita desde os princípios de circuitos acoplados, ainda no estudo de transformadores, ou se você preferir, é o PS sobre quem? Sobre o PS mais as perdas que essa máquina apresenta. Aliás, talvez pelo fato de trabalhar com norma demais, como no nosso caso todo dia eu trabalho muito em cima de norma, eu prefiro mais essa configuração aqui. Tá? Então, diante disso, lembrando dos valores dos módulos anteriores, qual o valor de PS mesmo? Está aqui ó, registrado, 5.217 watts, tá? Sobre quanto? 5.217 mais. Primeira perda, cobre estatórico, 312 watts. Mais, segunda perda, cobre rotórico, 114,8. Mais, terceira perda, a vazio, 410 watts. Olha aí. Então, fazendo essas continhas, vou ter um rendimento de aproximadamente quanto? 86%. Convenhamos, excepcional. Tá? Para um motor elétrico de potência até um tanto quanto reduzida. 86% de rendimento. É sem dúvida um rendimento elevado, ainda mais para uma máquina de apenas 10 HP. Tá legal? Espetacular sobre esse aspecto, tá bom? Com o rendimento calculado, vamos ao conjugado. Vamos! Conjugado, calculado em função de quem? Do teorema da conservação de energia, só energias conservativas, associado a potências conservativas, seria quem? O PS, que é calculado sobre ômega-S. E não nos esqueçamos desse atributo aqui, o específico do motor de indução, tá? Que multiplica 1 menos S, isso é importante demais da conta para nós, tá legal? Outro aspecto desse ômega S aqui, não é apenas o 2πf, temos que ajustar o 2πf ao modelo mecânico, 4πf sobre o número de polos, tá certo? Então, conjugado, igual a PS, 5.217 watts sobre 4 vezes π, de 60 sobre 6 e multiplica 1 menos 0,02. Fazendo esta conta aí, um conjugado de, basicamente,
42,6 Nm, ou 4,3 kgf metros, se você assim preferir. Perfeito? É legal? Mas se você pensar, quiser analisar, imagine que você está com um conjugado de 4,5 kgf metro o tempo inteiro em regime permanente, tá? Sem pestanejar, o tempo todo em cima de pancadaria. No momento oportuno, eu farei uma comparação entre esse conjugado em kgf metro e o conjugado dentro de uma máquina térmica, que equipa o seu automóvel, para que tenhamos um elemento de comparação interessante, tá bem? Então, nessa situação, para esse escorregamento, temos esse escorregamento, para esse escorregamento, conjugado de 42,6 Nm. Perfeito? Então, já calculamos velocidade, calculamos corrente de estator e o seu fator de potência, a potência de saída, a análise de carregamento, o rendimento e o conjugado. Agora sim, o momento oportuno, né? Vamos para o cálculo de I2. Essa soma aqui, não se esqueçam, né? Soma desse nó, soma vetorial das correntes, vamos precisar delas daqui a pouquinho. Então vamos para o cálculo do I2, que é a corrente rotória da máquina, tá certo? Perfeito? Então, o que fazer? Tá? O que utilizar? Qual a estratégia? Se está dando certo, se a coisa ficou oportuna, então por que alterar? Vamos voltar, por exemplo, ao teorema de Thevenin, que foi a base até mesmo para a gente isolar aquela impedância de entrada. Nós vamos agora isolar a impedância, sempre impedância isolada, é aquela impedância por onde a corrente que você deseja calcular está circulando. Aqui. Se eu quero calcular o I2, a única impedância por onde apenas o I2 circula é a impedância do rotor, então preserve-a. Olha só isso aqui. Ó. Perfeito? Olha lá. Estou preservando a impedância do rotor, deixando ela quietinha. Ah? É aquela história, se na alternativa inicial para calcular a corrente do estator, nós referimos todo o rotor e o ramo paralelo para o estator, agora faremos o contrário. Nós vamos referir estator e ramo paralelo para o circuito rotórico, transferindo todo mundo para o rotor, para que a fonte enxergue a máquina, toda ela referida ao circuito rotórico da máquina. Então a ideia é substituir o que existe entre essa impedância e a fonte por uma única impedância equivalente, que nós já batizamos de impedância de Thevenin. Olha lá, RTH, XTH, foi assunto inclusive de módulos anteriores. E ao fazer isso, qualquer grande tacada, uma corrente interna, quase inacessível, sem jeito de ser medida, principalmente por máquina de gaiola, se acaba transformando numa corrente de entrada. Tá? Perfeito? Aí entra a questão do bom senso. Se a malha de entrada foi alterada, é importante que você também se permita alterar a tensão que alimenta o circuito agora. Não será mais V1, vai ser a nossa tensão de Thevenin. Tá legal? Então, qual vai ser, digamos, entre aspas, dificuldade nesse momento de cálculo? A gente chegar nessa impedância de Thevenin. Será que isso é difícil mesmo? Já vimos até discutir esse assunto aqui. Quem vai ser a impedância de Thevenin? RTH mais JXTH, se não, o paralelo entre quem? Entre a impedância do estator com a impedância do ramo de acoplamento. E aqui eu quero fazer uma observação importante, tá? Se a impedância final de transição, aquela que pega o primário, o rotor e o ramo paralelo e reflete o estator, ela sempre está vinculada a um certo valor de escorregamento, para de Thevenin não, observe. Para você fazer um modelamento desse, de qualquer motor de indução, você só calcula o Z de Thevenin uma única vez, porque ele não depende do escorregamento. Uma vez calculado o Z de Thevenin, isso vale para o V de Thevenin também, não só para a impedância, mas para a tensão de Thevenin, e sem dúvida acelera bastante os nossos cálculos. Isso é inegável, tá certo? Então vejam só isso aqui. Substituindo pelos respectivos valores, tá? Qual será então a nossa impedância de Thevenin? Vamos a ela? Quem seria isso aqui, se não 0,294 mais J 0,503, em paralelo com J 13,25. Certo? Então, fazendo essa continha aí e mantendo ainda essa impedância na forma retangular, chegaremos no seguinte valor para essa impedância de Thevenin. Ela será de 0,273 mais J 0,49. Esse é o valor da impedância de Thevenin que vai entrar em série com a impedância do rotor. Ora, assim sendo, como é que eu chego no valor de 2, senhores? Vamos lá. V de Thevenin vai ser quem? Vai ser a impedância equivalente vezes I2. Tá? E a grande pergunta é, quem será a impedância equivalente desse novo circuito?
Ora, o Z equivalente será que então? De novo, duas impedâncias em série. Então, mantendo até os pincéis, dá um pouquinho de trabalho, mas é importante para você fotografar na mente isso daí. Vai ser o RTH mais o R2 sobre S mais J XTH mais X2. Perfeito? Então, a nossa impedância equivalente será RTH 0,273 mais R2 sobre S 7,2, calculado ainda no início dessa etapa, X Tevna 0,49 mais o X2 0,209. Fazendo essa continha aí, tá? E já posicionando essa impedância na forma polar, olha isso aqui. O Z equivalente será exatamente 7,506 com ângulo de 5,37 ohms por fase. Perfeito? E esse momento também é importante e oportuno. Por quê? Lembre que eu havia dito para vocês incessantes vezes, né? O circuito elétrico do rotor da máquina, de fato, no instante de partida, ele é o grande vilão. Ele é que tem fator de potência baixo. Ele é que compromete o conjugado de partida. Mas em regime, em toda a sua zona operacional, de vazio a carga nominal, ele tem um fator de potência absurdamente elevado. Tá? Não é bom não, é excepcional, é inigualável. E como você sabe, o fator de potência é sempre o ângulo da impedância. Então, se eu te pergunto agora, qual será o cosseno de θr? O que é o θr? Ângulo de fator de potência do circuito elétrico do rotor. Por que o momento é oportuno e tão interessante? Está todo mundo referido ao rotor da máquina. Esse é o momento, então, achando o fator de potência desse ângulo aqui, tá? De 5,37, que é o da impedância, com todo mundo referido ao rotor, chegaremos à bagatela de 0,996. Por isso é que eu pedi para você fixar sua calculadora em 3 casas decimais, senão ela arredondaria esse fator de potência para 1, e por mais que eu desejasse, não é exatamente 1. Tem uma coisinha à toa. Tem um 0,294x2, né? 0,209x2, perdão, né? Quando você compara com 7,2, que seria o valor da resistência do rotor com escorregamento inserido. Mas isso aqui é interessante. Olha só. Olha o fator de potência do rotor para esse escorregamento. 0,996. Coisa que nós já havíamos previsto aqui também. Tá legal? Fazendo o exercício assim, né, discutindo o exercício assim, ele dá uma consistência tremenda, te dá uma certa tranquilidade, um certo alívio, uma certa sensação de domínio, tá? Olha o fator de potência de entrada, 0,84, olha o do rotor, 0,996, você fala, poxa, como é que o fator de potência desse não melhorou mais ainda o de entrada? Não esqueçam do IM, que é uma corrente que, para um motor desse tamanho, um interfero relativamente significativo, e uma corrente dessa, uma reatância pura, isso acaba, de certa forma, né, mascarando isso aqui e impregnando bastante esse fator de potência. Daí o fato de que evite motores assíncronos subdimensionados, trabalhando com potências muito abaixo da nominal. E olha que 70% é tão pequeno assim. Tá legal? Continuemos então, tá aí a nossa impedância equivalente e o nosso fator de potência no circuito do rotor, tá? Porém, para calcular o I2, eu vou precisar do V de Tevna, perfeito? Como o meu quadro é pequeno, eu preciso de espaço. Então, olha o que eu vou fazer aqui, vou apagar essa parte inicial, já está tudo fotografado e registrado aí nos nossos anais, né? Posso apagar essa parte inicial aqui também, presumo, tá? Para gerar mais espaço para a gente, o que interessa de fato é isso aqui. Tá aí, tá garantido, tá? Então vamos à questão do V de Tevna. É aquela ideia. Como é que faríamos esse V de Tevna? Nós já fizemos isso aqui. A gente desconectou a jusante de A e B e excitamos a malha. Surgiu uma corrente passando por aqui e como o rotor é grampeado nessa impedância, é perceber qual a tensão que é dissipada sobre ela. Como eu havia dito para vocês, um casador de impedância, um divisor de tensão, né? Então, o que nós temos aqui? V de Tevna seria basicamente quem então? Será a tensão aplicada, que é o V1, vezes quem? Vezes esse nosso divisor de tensão. JXM é a impedância onde o rotor vai ser conectado, então a impedância que vai disponibilizar tensão para esse circuito sobre quem? Sobre a impedância da malha restante. R1 mais
xm mais x1. Pronto. Tá? Pela ordem de grandeza das componentes relativas ao circuito equivalente, você já sabe que esse V de término vai ser muito próximo do V1, né? 95, 96, 97, até 98% do V1, ok? Fazendo as devidas substituições de valores, o V de término seria então, não esqueçam, V1, né? Tensão por fase, 127 volts com 0 grau, vezes quem? Vamos lá, J 13,25 sobre R1 0,294 mais J 13,25 mais 0,503. Tá? Fazendo esta conta aqui, o nosso V de término será de aproximadamente, está aqui registrado também, V de término 122,3 volts com ângulo de 1,22 volts por fase. Tá? E se você quiser testar a veracidade da informação anterior, olha que é teorema. O conjugado de partida, o conjugado máximo, o conjugado nominal, o conjugado para qualquer escorregamento de um motor de indução, todos eles são proporcionais a quem? Ao quadrado da tensão aplicada sobre a máquina. Ora, está na hora da gente perceber, inclusive, isso aqui, porque o V de término não é exatamente o V1, mas é muito próximo do V1. Então, esse teorema tem realmente aplicabilidade pelo percentual que o V de término tem em relação à tensão de entrada. E para confirmar isso, basta, por exemplo, verificar 122,3 são quantos por cento de 127? Olha lá, 96,3, né? 96,5% da tensão aplicada. Então, perfeitamente viável admitir todas essas colocações. Então, gente, repito, estou insistindo com isso. Os comentários, as análises, a leitura cognitiva do valor que está na nossa frente, porque o número aqui, repito, ele tem alma. Você não vai aceitar qualquer valor aqui, não. Tá? Então, diante do que foi apresentado, como é que eu chego no valor de I2? Quem será o I2 se não o V de término sobre a impedância equivalente? Então, vamos lá. O nosso valor de I2 será V de término 122,3 com ângulo de 1,22 volts por fase sobre a nossa impedância de término, que é exatamente, eu apaguei aqui, né, inadvertidamente, 7,506 com ângulo de 5,37, né? 5,37 graus em ohms por fase. Fazendo essa continha, valor de 2, 16,3 com ângulo de menos 4,14 amperes por fase. Esse é o valor de 2. Olha só, se não me falha a memória, o I1, 18,8 com ângulo de 32 graus. Olha o I2, 16,3 com ângulo de menos 0,14. Quero fazer um comentário aqui. Ah, já disse isso duas vezes para ser exato, nesse módulo somado ao módulo anterior. Fator de potência, ângulo de impedância. Ângulo de impedância. Então, lembra que eu falei que uma coisa é aproximação de calculadora, outra é erro conceitual? Vamos supor que eu te perguntasse nesse instante, qual que é o fator de potência do rotor, nosso cosseno de θn? Aí você vem, pega 4,14 e acha o cosseno disso, e me apresenta o valor mágico de 0,997. Aí você fala, se arredondamento, esse é a casa decimal? Aí não. Aí não é erro de arredondamento, porque você pegou o ângulo errado, tá? O fator de potência, o ângulo da impedância, é 5,37 e não 4,14. Marcos, mas isso você está discutindo sexo de anjo, aproximação na terceira casa decimal. Senhores, é porque eu coloquei a fase A na referência, o ângulo dela foi 0. Se eu tivesse utilizado a fase B, que o ângulo é 120 graus, a diferença seria muito grande em vez de término aqui e ia impactar muito esse ângulo aqui. Então, por gentileza, fator de potência é ângulo de impedância e não de corrente. Muita atenção, porque isso é erro conceitual, não é erro de aproximação de calculadora. Perfeito? Tá? Outra coisa que às vezes me deixa maluco. Olha só, o momento oportuno, o valor de M. O que eu havia dito há poucos instantes? Essa máquina é uma máquina de pequeno porte. O entreferro dela tem dimensões significativas. Qual a expectativa do IM aqui? Sem dúvida, de 20% a 50%. Eu diria 30%, 35%, 40% da corrente nominal. Eu nem tenho o valor da corrente nominal ainda, tá? Mas o que você não pode fazer de jeito nenhum é essa operação aqui, ó. No nó, você sabe que o I1 é quem? IM mais I2, não é verdade? Aí, cheio de vontade, de alegria, você fala que o IM vai ser quem?
vai ser o I1 menos o I2. Olha, inicialmente eu vejo isso com muito bons olhos, mas o que me deixa maluco é quando você faz uma conta dessa escalar. Pelo amor de Deus, essa soma é vetorial. E naturalmente só posso encontrar o IM de maneira vetorial. Então como é que eu acho o IM, gente? Como é que eu acho o IM? Eu vou pegar o 18,81 com menos 32,4 graus amperes por fase, que é o I1. Mas vou deixar esse ampere por fase até o final, tá? Menos quem? Menos o 16,3 com ângulo de menos 4,14, que é o I2. Não esqueçam disso, por favor. Tá? Então, fazendo essa conta aí, chegaremos no IM de aproximadamente, para não esquecer aqui, um IM na casa de 8,9 com ângulo de menos 88 graus, amperes por fase. Em um dado momento, em módulos anteriores, que eu falei com vocês, não interessa o tamanho do motor, perdão, não interessa a potência do motor, quantos polos ele tenha, qual a sua tensão. Desculpe, ao calcular o IM, ela tem que ser uma corrente de ângulo praticamente menos 90, porque ela passa por uma impedância pura. Olha lá. Aliás, eu até prefiro que seja assim, menos 88, menos 89, menos 87, menos 86, menos 91, menos 99, porque eu estou lidando com valores aproximados. Ah, dá um menos 90 certinho. Pode parecer uma coisa maquiada, tá? Eu acho que assim fica mais próximo da realidade e é um caso mais real, fica uma coisa mais pragmática. Olha só, olha bem. Aí aparece o sinal e fala, não, 18,8 menos 16,3 são 2,5 amperes. E aí, amigo, a vaca, a manada toda acaba indo pro brejo. Pelo amor de Deus, estou lidando com grandezas vetoriais. E com um detalhe importante, tá? Eu vou propor uma letra B, onde eu vou mudar o escorregamento, vou mudar a condição de carga, e já posso antecipar uma coisa, e M não depende de carga. Ele vai continuar a ser desse valor aqui, tomara que aproximado, porque né, as aproximações vão indicar pequenas variações. Vou ficar nessa faixa aí, ó, 8,8, 8,9, 8,7, 9, por aí, tá certo? Não depende da carga. Tá legal? Perfeito? Então, coisa interessante. A letra A estaria encerrada aqui. Calculamos a velocidade, calculamos I1, calculamos I2, calculamos IM, tá? Calculamos a potência de saída, o carregamento, o rendimento, o torque, mas né, vamos aproveitar um pouco esse momento, vamos né, explorar bastante ainda essa alternativa A desse estudo de caso. Por exemplo, e se eu te perguntasse assim, ô Marcos, qual o ângulo de carga desse motor? Ótima pergunta. Qual o ângulo de carga desse motor nesse momento? Oh, para quem conhece motor de indução como você conhece, qual é o valor de deltinha? 90 mais ΔR. Não tem problema. Então, sem medo de errar. Qual vai ser o ângulo de carga? 95,37 graus, porque os 90 mais 5,37, que é o valor do ângulo de fator de potência da impedância equivalente toda referida ao rotor. Nesse caso em particular, cosseno de quanto? Seno de quanto? De 95,37. Se você entrar na sua calculadora, vai no seno de 0,99. Por isso que o torque é excelente né, nesse nível de escorregamento. Tá legal? Perfeito? Só que eu quero fazer uma coisa aqui para chamar a sua atenção e para ver se você está focado, focada de fato. Olha, quando nós aplicamos Stevena ao modelo equivalente do motor de indução, nós chegamos numa equação maior né, e abrangente e supereclética para o cálculo de conjugado. Nós optamos por essa equação porque aquele modelo que a gente utiliza para fazer o cálculo com PS sobre ômega S vezes o menos S, ele é muito interessante, ele é fisicamente perfeito e irretocável, mas ele traz uma incongruência. Naquele modelamento eu não consigo, por exemplo, calcular a corrente, o torque de partida. Tá? Aí nós admitimos que o PS era basicamente o que é associado à ausência de perdas a vazio. Eu não conhecia o valor delas, não me foi passado, não tem jeito de fazer um ensaio. Então o PS virou PU. E ao fazer isso, né, a gente migrou para uma equação de potência, de torque, que dizia que, então, sendo assim, o torque seria 1 sobre ômega S vezes PAB, ou 1 sobre ômega S vezes Q1 vezes R2 sobre S vezes 2 ao quadrado, e substituindo I2 ao quadrado pelo impedância equivalente do circuito né, com a injeção de Stevena,
chegamos naquela equação um pouco maior. Então, essa equação de torque é 1 sobre ômega S, que multiplica Q1 vezes R2 sobre S, vezes 2 ao quadrado. Mas quem é 2 ao quadrado? V de término ao quadrado sobre a nossa impedância equivalente com a aplicação de término, que seria quem? Seria o R de término mais R2 sobre S, naturalmente ao quadrado, mais x de término mais x2 ao quadrado, raiz quadrada. Isso também vai nos dar o conjugado, perfeito? Só que o conjugado já está calculado, 42 e alguma coisa. Vamos voltar aos nossos dados aqui, ó. Conjugado na casa de 42,36 Nm, tá certo? Então, o que eu vou te convidar a fazer? Vamos calcular o conjugado com a luz nessa equação? 1 sobre ômega S, 4, vezes π, vezes 60 sobre 6, que multiplica quem? 3 vezes R2 sobre S, 7,2, e vezes de término ao quadrado, 122,3 ao quadrado, sobre a nossa impedância, RTH 0,273, mais R2 sobre S, 7,2 ao quadrado, mais x de término 0,49, mais x2, 0,209 ao quadrado, né? Perfeito? Fazendo esta continha aí, fazendo esta conta aí, nós chegaremos num conjugado de aproximadamente 45,6 Nm. Tá? 35, 46, por aí. Um número mais ou menos isso aí, dependendo dos valores que a gente utilizar, as aproximações, perfeito? Mas pode falar, mas tem um erro. No anterior deu 45, agora deu 42, agora deu 45. Essa diferença de aproximação, como é que eu posso explicar isso? Tá? De onde veio essa diferença de 3, alguma coisa newton-metros? Do nada? Claro que existe uma condição importante aqui, né, gente? Para sair daquele modelamento cientificamente correto, que o torque é quem? PS sobre ômega S que multiplica 1 menos S, para fugir da incongruência do cálculo com lugar de partida, que nós vamos fazer esse cálculo aqui em breve, nesse mesmo problema, nesse mesmo estudo de caso, nós admitimos que as perdas evasivas eram desprezíveis. E sendo assim, o PS vira o PU, e o PU é PAB que multiplica 1 menos S. Está aqui, ó, 1 sobre ômega S, Q1, R2 sobre S e 2 ao quadrado. Isso é a expressão do PAB vezes que multiplica 1 sobre ômega S. Tá legal? Então, significa o quê? Que nesse cálculo aqui, eu estou considerando que 410 watts, que eram perdas, deixaram de ser e foram associadas ao PS e estariam em tese realizando trabalho também. Vamos checar se isso de fato é verdade? Tá? Como assim? Ora, qual seria o conjugado se a gente, né, usasse apenas a potência relativa às perdas a vazio? Torque a vazio. Ora, seria quem? A potência a vazio sobre quem? Sobre ômega S, que multiplica 1 menos S. Então, o torque a vazio vai ser igual a quem? Perdas a vazio, 410 watts, sobre 4 vezes π, vezes 60, sobre 6, que multiplica 1 menos 0,02. Tá legal? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar basicamente 40 π, né? Eu faço questão de fazer essa conta com vocês aqui, tá? Porque isso realmente é muito interessante. Então, o que eu tenho aqui? 410 watts dividido por 4 vezes π, vezes 10, 410 watts dividido por, abre parênteses, 40 vezes 3,141516 vezes 0,92. Olha lá, 3,33 newton-metros. 3,33 newton-metros relativos a quem? Relativos a uma potência que, na verdade, não significa PS, mas significa perda. Só que ao agregar o PS para o cálculo, nós admitimos que essa potência aqui também realizava trabalho. Olha que coisa sensacional. Eu nem gosto de coisa muito arrumada assim não, tá? Tomara que tenha dado um valor um pouquinho diferente para o seu cálculo em particular. Mas se nós somarmos o 42, alguma coisa newton-metro anterior para o cálculo científico adequado
PS sobre MLS multiplica com menos S. E somarmos a esse aqui, que é o torque relativo a PS, vamos lá, 42, alguma coisa, mais 3 alguma coisa, 45, alguma coisa. Então a diferença está aí. Perfeito? Uma coisa interessante. Tá legal? É muito legal, né? Dá trabalho? Dá. É repetitivo? Sim, tá? Mas olha o que eu vou te propor já para o próximo módulo, tá? Que também faremos talvez em 2 partes, vai depender do andamento das coisas, nossas agilidades com as contas. Eu quero repetir todo esse cálculo da letra A. Velocidade, corrente 1, corrente 2, corrente M, carregamento, potência de saída, rendimento, torque, tudo para um S de 3%. A pergunta que fica é, o que leva o motor a sair de 2 para 3% de escorregamento? Qual é a nossa expectativa para o novo carregamento? Qual a nossa expectativa para o fator de potência da máquina como um todo? Tá? Do fator de potência do rotor? E será que o rendimento será afetado com esse S saltando de 2 para 3%? Perguntas que vamos responder no nosso próximo encontro. Ok? Um abraço, saúde e paz.